Eu prefiro café a leite e não eu prefiro café do que leite. João namora Maria e não João namora com Maria. Essas questões podem até ser irrelevantes no seu dia a dia, na linguagem informal, mas serão cobradas de você em suas provas e em suas redações. Vamos falar de regência verbal? Então, pessoal, vamos falar de regência verbal. Primeiro vamos entender esse termo, regência verbal. É a relação entre um verbo e seu complemento. É um termo regente, que é o verbo, e um termo regido, seu complemento. Para entender um pouco melhor sobre regência verbal, é bom que você tenha passado pelo vídeo de transitividade verbal. Aqui também temos sobre transitividade verbal. Entendendo um pouquinho sobre a transitividade de um verbo, que ele exige um objeto direto ou indireto, uma matéria está totalmente ligada à outra. Aí você vai entender melhor a regência. Então, um verbo, ele exige ou não preposição. Para ficar de uma forma bem prática e bem simples, é sabermos se após um verbo vem preposição ou não vem a preposição. Então, é interessante que entendamos aqui sobre transitividade verbal, se um verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É preciso que entendamos também a questão da preposição. Vamos direto ao assunto. Verbo preferir, namorar e obedecer. Vamos começar com esses três. É muito comum, principalmente esses dois primeiros, o dia a dia na informalidade. Por exemplo, o que a gente sempre ouve por aí. Eu prefiro doce do que chocolate. Eu prefiro inglês do que espanhol. Eu prefiro português do que matemática. Então, a expressão que indica a comparação do que, no dia a dia, ela que é utilizada com o verbo preferir. E aí que vem a informalidade. O correto seria, eu prefiro café a leite. Eu prefiro português a inglês. Eu prefiro chocolate a doces. Então, seja qual for, nós temos que entender, verbo preferir, ele exige a preposição a. Sem a preposição a está incorreto. Verbo namorar é muito utilizado na informalidade e na linguagem popular, é muito utilizado com a preposição com. João namora com Maria, ele namora com ela, dando uma ideia de companhia, e não é essa a regência do verbo namorar. João namora Maria. Não exige, o verbo namorar não exige preposição. Ele é um verbo transitivo direto, que pode ter no máximo aqui um artigo. João namora a Maria. Artigo, não preposição. Se for utilizado como no dia a dia, no seu sentido real, aqui na gramática normativa, por exemplo, João namora com Maria, dá a entender a questão de companhia. João está do lado de Maria, cada um com seu companheiro. João namora com Maria, João está com a namorada dele, Maria com o namorado dela. Um na companhia do outro, não um namorando o outro. Quando utilizamos o com, no sentido real aqui da matéria de regência verbal, esse é o sentido que dá se colocarmos a preposição com. Então, João namora Maria. Obedecer. E junto com o verbo obedecer, segue também o verbo desobedecer. A mesma regência verbal. Obedecer, desobedecer. Ana obedeceu aos pais, Ana desobedeceu ao regulamento, pode ser também, Ana desobedeceu ao regulamento, e não o regulamento, e não os pais. Então, é um verbo transitivo indireto. Exige uma combinação. Aos. Exige a preposição. Preposição a. Que aos na combinação de artigo a, preposição a, mais artigo os. Se fosse um caso de regras, Ana desobedeceu às regras. É o a com crase. Também teremos vídeos depois sobre crase. Crase também é uma matéria que está ligada à regência verbal. Então vamos lá, pessoal. Próximas palavras, próximos verbos. Então, pessoal, nós estamos diante agora de 3 casos de verbos com dupla transitividade.
verbo agradecer, pagar e perdoar podem ter tanto objetos diretos quanto indiretos. Ele pode ser tanto um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Agradecer. Agradeci o presente. Então, em se tratando de objetos, o agradecer é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não exige preposição. Ele existe apenas um artigo. Agradeci o presente. E se ele tiver o sentido de agradecer a uma pessoa ou a um lugar que representa uma pessoa, agradeci ao amigo, agradeci ao banco, que estaria na representatividade de uma pessoa. Então, nesse caso, transitivo indireto. Então, agradeci o presente ao amigo. Poderia, inclusive, estar ali numa mesma frase. Agradeci o presente ao amigo. Verbo pagar também. Paguei a dívida. Perdoar. Perdoei o erro. Então, todos os três, no primeiro momento, são verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Por isso que eu disse que tem que entender de transitividade verbal. E no segundo momento, quando se refere a pessoas ou algo que representa uma pessoa, agradeci ao amigo, paguei ao comerciante, paguei ao banco, perdoei ao colega, aí eles passam a ser verbos transitivos indiretos. Então, a questão de regência verbal a gente tem visto cada vez mais. É uma questão tranquila, é uma matéria que se atém a detalhes, mas é um detalhe muito importante, que se faltar ali a regência correta, a preposição adequada em sua redação, você vai perder naquela competência, por exemplo, de dominar a norma padrão, vai perder naquela primeira competência da redação, que é acertar na regência, na ortografia, na concordância verbal. Então, é mais uma questão. Vamos passar para os próximos verbos. Pessoal, agora nós estamos diante de uma questão muito sutil. Verbo lembrar e verbo esquecer. Se vierem acompanhados por pronomes, fica diferente. Pronome oblíquo, se, me, nos. Lembrou o nome dela. No primeiro caso, o verbo lembrar e o verbo esquecer também são transitivos diretos, ou seja, não exige preposição. Verbo transitivo direto. Lembrou o nome. Agora, se aparecer o pronomezinho se, lembrou-se, ele lembrou-se do nome dela. Da mesma forma, o esquecer. Eu esqueci a carteira. Agora, se aparecer o pronomezinho, eu me esqueci da carteira. Então, o verbo lembrar e o verbo esquecer, acompanhados de pronomes com pronome se, me, nós nos esquecemos da carteira. Nós esquecemos a carteira. Então, se vier os pronomes, pronomes oblíquos, se, me, nos, acompanhando o verbo lembrar e o verbo esquecer, aí eles passam a ser verbos transitivos indiretos e passa a exigir a preposição de. Eu me esqueci da carteira. Agora, sem o pronomezinho me, eu esqueci a carteira. Lembrou-se do nome dela. Sem o pronomezinho se, lembrou o nome dela. Então, é um detalhezinho, é uma sutileza, e esses detalhes realmente marcam a matéria de regência verbal. Próximos verbos, vamos lá? Então, gente, agora nós estamos diante aqui de dois verbos que mudam com relação ao sentido. Então, a transitividade do verbo assistir e do verbo aspirar, dependendo do sentido, assistir, por exemplo, tem 4 sentidos, aspirar tem 2. Então, às vezes o verbo é transitivo direto, não existe preposição, às vezes ele é transitivo indireto, exige e precisa da preposição. Assistir no sentido de ver, presenciar. Assistir ao jogo e não assistir o jogo. Então, aqui ele é verbo transitivo indireto. Ele assistiu. Que assistir que é esse aqui? É no sentido de ver, presenciar. Ele assistiu ao paciente, no sentido de dar assistência, prestar uma ajuda. Ele assistiu o paciente e não ao paciente. Então, ele assistiu o paciente, no sentido de ajudar, prestar uma assistência. Assistir no direito de pertencer, favorecer. Este direito assiste a você, pertence a você, favorece a você. Esse direito assiste a você.
no sentido de pertencer. Então, nesse sentido, o verbo assistir é também verbo transitivo indireto. Ele assiste em Curitiba. Esse é o verbo que mais causa indignação, né? Quando qualquer pessoa que a gente vai falar que existe o verbo assistir no sentido de morar, residir. É muito estranho mesmo, ninguém usa no dia a dia morar, residir. Quando eu explico essa matéria, dou esse exemplo de ele assiste em Curitiba. Gente, que estranho. É mais fácil falar ele mora em Curitiba. Eu também concordo, eu não utilizo, mas temos que conhecer. É essa questão diferente, é nesse verbinho diferente que o redator de uma prova vai te pegar, vai te causar uma surpresa. Então, é uma questão de informação, temos que conhecer. Então, o verbo assistir tem esses 4 sentidos. Ver, presenciar, prestar assistência, ajudar, favorecer, pertencer e morar, residir. Então, ele assiste em Curitiba, ele mora em Curitiba. É estranho, mas existe esse sentido. E o único caso, então, que o verbo assistir seria o verbo transitivo direto é no caso de significando prestar assistência, ajudar. O médico ou ele assistiu ao paciente, ajudou, prestou assistência. É o único caso que não exige preposição. Em todo o restante, ao jogo, a você, em Curitiba, vai exigir preposição. No caso do verbo aspirar, ele tem 2 sentidos. Sentido de inspirar, sorver, né, sentir. Ele aspirou o perfume. Aí não precisa de preposição, apenas o artigo. Aspirou o perfume, só exige um artigo. Ou então, ele aspirou ar puro, sem artigo, não é obrigatório também. Ele aspirou ao cargo de gerente, no sentido de almejar, desejar. Primeiro que aspirou, no sentido de inspirar, sorver, inspirar, sentir o cheiro. Ele aspirou ao cargo de gerente, almejou, desejou. Aspirou, então, no sentido de almejar, é um verbo transitivo indireto. E transitivo direto, no caso de inspirar, sorver. Então, tem essa dupla transitividade também desses verbos aqui, porque eles alteram o seu sentido. Vamos para os próximos verbos. Pessoal, vamos fechar aqui, então, com os verbos visar e precisar. Assim como os verbos assistir e aspirar, visar e precisar também tem mais de um sentido. Visar, por exemplo, pode significar visou ao cargo de chefe, desejou, almejou. Visar pode significar assinar, visar pode significar mirar. Ele visou ao cargo de chefe e não visou o cargo. Visou ao cargo, desejou. Ele visou o cheque no sentido de assinar. Então, no sentido de assinar, o verbo visar não exige preposição, não. Transitivo direto. Ele visou o cheque, é um verbo transitivo direto. Ele visou ao cargo, já é um verbo transitivo indireto. Exige preposição, que é a combinação ao. Ele visou o alvo. Também aqui o visar no sentido de mirar. Ele visou o alvo, também é transitivo direto, ou seja, não precisa de preposição, liga diretamente ao complemento. Visou o cheque, assinou o cheque. Ele visou o alvo, mirou o alvo. Agora, visar no sentido de almejar, ele visou ao cargo. Aí já é transitivo indireto e precisa da preposição ao. No caso de precisar, o sentido mais comum é no sentido de necessitar, né? Preciso de sua ajuda, necessito. Ele é transitivo indireto. Eu preciso de sua ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ele exige a preposição de. E no sentido de indicar com precisão, aí já é sem preposição. Ele precisou o lugar do acidente. Ele indicou com precisão. Indicar com precisão. Ele precisou. São termos muitas vezes mais formais, essas questões de regência verbal? São. Tem palavras muito comuns também do nosso dia a dia, que a gente aprende e é até importante para se comunicar melhor? Tem também. Mas é lógico que é uma questão mais para esse lado mesmo da escrita.
né? E tem um momento mais formal que você vai precisar dessa linguagem, de uma linguagem mais adequada, mais equilibrada, mais correta, mais de acordo com as normas, né, do português mesmo. Então a matéria de regência verbal foca nisso, nessa relação entre o verbo e seu complemento, nessas sutilezas que existem entre o verbo e seu complemento através da preposição. Então, até o nosso próximo vídeo.